bem? Seja muito bem-vinda ao nosso 8º encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai falar de assuntos que ajudarão costureiras a serem criadoras de sucesso. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é 3 maneiras de vencer o medo ao iniciar na costura. Então, ontem eu abri a nossa primeira caixinha de perguntas e essa pergunta sobre o medo, se eu tive medo em iniciar, para começar na costura, me chamou muito a atenção, me fez voltar a minha história. Como é que foi os primeiros anos, os primeiros momentos, as inseguranças. E aí, a partir dessa pergunta, eu achei muito pertinente trazê-la aqui, porque eu sei que tem muita gente que também hoje tem, alguns medos, algumas inseguranças, e que talvez isso esteja travando. De repente está travando o teu movimento, está travando o teu negócio hoje, mesmo que ele ainda esteja no comecinho. O medo é uma coisa muito perigosa, porque de repente ele faz com que tu te acomode e aceite, ou que tu realmente trave e não vá à frente, não caminhe rumo a realizar o que tu deseja, o que tu merece. E isso, em se tratando da costura, de um novo projeto de vida, é uma coisa que se potencializa. Por quê? Porque de repente hoje tu ainda não tá vivendo da costura, daqui a pouco tu ainda é CLT ou trabalha em outra área, mas tem sim vontade, sonha em ter o teu espaço, em teu ateliê, de repente fazer roupa sob medida ou começar a criar as tuas coleções. Só que por ter medo, por questões técnicas ou de repente na questão do empreender mesmo, por ainda não ter tanta experiência, acaba que esses medos podem te fazer parar e não realmente concluir ou caminhar em busca de realizar esse desejo, de vivenciar, de ter essas experiências. Então, a gente não pode baixar a cabeça para o medo. Ele existe, ele sempre vai existir e ele não é um privilégio apenas do começo. No começo, talvez, tu tenha um pouco mais de medo por não ter vivenciado aquela experiência. Vamos supor, na questão exata da criação, da costura, de repente tu ainda não vivenciou, tu não sabe costurar tão bem, ou nunca pensou em realmente criar as tuas peças, e aí acaba que esse medo realmente ele é maior, ele é mais potente. E é aí, no comecinho, que a gente precisa ter a energia, a força para ir lá e ultrapassar esse medo. E aí, se daqui a pouco tu já tá no teu pequeno negócio, no teu pequeno ateliê, fazendo as tuas peças, as tuas coleções, outros medos surgirão. Porque ao longo da nossa caminhada como costureira, como criadora, como estilista, em cada fase os medos serão diferentes. O início, de repente, vão ser medos gerais, tanto da parte da costura, da modelagem, da criação. E aí, de repente, para quem que eu vou vender? O que que eu quero fazer? O que que eu tenho vontade de aprender? São medos mais gerais. Ao longo da tua caminhada, quando tu começa realmente a fazer acontecer e entender o teu caminho, outros medos surgirão. O medo da evolução, o medo de ultrapassar barreiras que até então tu nem imaginava que existiam. E é uma coisa que a gente não pode se deixar abater. A vida ela é feita de desafios e o grande prazer, a grande realização que a gente tem é realmente ultrapassar esses medos. Nunca a gente vai apenas vencer. Eles vão ficando para trás porque a gente ultrapassa, a gente faz apesar de, mesmo com medo, mesmo insegura. O que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa fazer para ir direto naquele medo e conseguir ultrapassar, superar aquele medo, para aí sim passar de fase, como a gente diz, como num jogo,
Se a gente entender bem o que está acontecendo e o que nos faz ter esse medo e como a gente pode usar de artifícios para conseguir aos poucos ir ultrapassando ele, com certeza a gente já vai ter saído do lugar, já vai ter saído do ponto A para o ponto B e assim aos pouquinhos a gente vai evoluindo, tá certo? Eu vou olhar minha colinha que senão daqui a pouco eu começo a conversar e acabo não pegando os tópicos. Então assim, a questão do medo, ela existe e a gente tem que entender que em qualquer etapa a gente vai ter, seja bem no início, seja antes de começar a costurar, seja no processo já, a gente já tá sabendo, já tá fazendo, mas quer evoluir com o nosso ateliê, quer evoluir com a nossa marca, ele existe e a gente deve aceitar e entender ele. Tem que pegar o medo, segurar pela mão, observar e ver o que a gente pode fazer para mudar, para ultrapassar ele. E quais são os medos mais comuns, principalmente para quem está começando? O medo de não aprender. Ai, eu não sei se eu vou conseguir aprender a criar. Eu não sei desenhar. Será que eu tenho jeito? Será que eu consigo aprender a desenhar? Eu não sei costurar direito, é muito difícil. E aí a gente vai criando crenças, né? Aí a gente pega uma vez a máquina, faz uma costura torta e já se considera, isso aí não é para mim, eu não tenho jeito para coisa, eu não sei fazer. Ninguém que hoje é experiente em qualquer área que seja, não errou, acertou e ultrapassou os seus medos. Ela foi lá e mesmo com medo, e mesmo insegura, e mesmo errando, ela foi ultrapassando, ela foi fazendo e ela foi concluindo as etapas. Então não existe, de repente a gente se compara, a pessoa que costura há anos, aquela super profissional da minha cidade, eu não vou conseguir ser como ela, eu não vou conseguir fazer esse tipo de costura, olha como ela desenha, olha quantas clientes ela tem, eu estou começando, eu não tenho espaço para isso aqui, a minha cidade é pequena e aí a gente começa a lançar mão de várias desculpas, né, para não realmente encarar, ir lá e fazer. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é entender qual é o meu medo. Eu tenho medo de costurar, eu não sei costurar muito bem ainda, não sou boa nos acabamentos. Eu quero aprender a criar, mas eu gostaria também de saber desenhar e não sei, será que eu preciso aprender? Outras coisas que eu botei aqui. E se eu fizer uma roupa e não ficar legal e a pessoa não gostar? Talvez eu não tenha tanto bom gosto, talvez eu não seja uma pessoa criativa, talvez isso, talvez aquilo. E aí a gente começa de um medo, que é o medo de começar, de iniciar nesse mundo da costura, da moda, da criação, a gente começa a criar vários monstrinhos que vão nos paralisando. E aí uma coisinha desse tamanho acaba ficando enorme e acaba tomando conta da nossa vida e sim travando tudo que a gente poderia estar fazendo. Então, se a gente entender o que a gente tem medo, qual é o ponto maior, de repente eu tenho vários, eu não sei costurar muito bem ainda e eu não sei como criar, eu gosto da ideia de criar, eu sei, né, que eu posso evoluir nesse sentido, mas eu não sei como fazer. Como é que eu vou fazer isso? Ou de repente eu tenho medo de cortar o tecido. Eu sei costurar, eu já sou, né? Já tô criando, já tô fazendo as minhas peças, já tenho uma pequena clientela, mas eu sempre dou uma travada na hora que eu vou cortar. Eu tenho medo de estragar o tecido. O que eu posso fazer para, no momento que eu começar a cortar, eu minimize essa insegurança? De repente, a gente pode pegar um tecido mais baratinho, fazer testes, provar na cliente caso seja sob medida, ou provar em corpos semelhantes caso tu estejas trabalhando com coleção e aí tu vai ter ali a tua grade, né? Teu P, teu M, teu G ou tua numeração 38, 40, 42 e aí na sequência, né? Então o que eu posso fazer hoje que vai aos pouquinhos minimizando esse medo e essa grande bola de neve que só vai crescendo? No momento que eu me encolho e que eu me permito, que eu deixo essa coisa tomar conta e crescer,
aí que a coisa vai ficando grande e eu vou me sentindo menor. E isso não é legal, porque todo o teu potencial dentro de ti vai se diminuindo. E acaba que tu realmente trava, não tem muita solução nesse momento, se tu não começar realmente a movimentar, tá certo? O que muitas vezes a gente confunde também o medo com as dúvidas. O que acontece? De repente hoje tu tá começando ou tu já começou, mas ainda não tá tão experiente, né? Já tá costurando, já tá fazendo ali os teus modelos, seja sob medida, seja coleção. Só que tu tem dúvidas ainda. Ai, se eu tô começando, para quem é que eu vou fazer? O que eu prefiro? Eu prefiro trabalhar com tecido, eu prefiro trabalhar com malha. Ai, eu vou exercitar mais um pouco aqui para sentir o que eu quero fazer. Ai, será que tem público para esse tipo de produto? Ou se tu já tá fazendo, puxa, eu tô fazendo aqui roupa feminina, né? Moda fitness, eu trabalho com malha. Ai, mas será que se eu fizesse roupa social, de repente terno, roupa de trabalho, será que eu não ganharia mais? Será que eu não seria mais feliz? E aí a gente acaba meio que se embolando nas dúvidas. Só que o medo não é dúvida. De repente, na dúvida, pode sim ter um pouquinho de medo, mas em essência, a dúvida muitas vezes é um auto-boicote. Tu sabe que tu tem potencial, tu já tá ali planejando, né? Te planejando, te organizando, colocando a mão na massa ou começando a colocar, só que tu começa a te perder nas dúvidas. E o medo não é dúvida. Talvez tenha um pouquinho de medo na dúvida, mas não é em essência a dúvida. O medo é aquilo assim que tu para e pensa, no momento que eu for cortar esse tecido é caro, será que eu vou errar? Será que na montagem vai estar certo? O que eu posso fazer para diminuir essa insegurança? Primeira coisa, pensando exatamente no corte como exemplo. A tua modelagem tá ok? Foi tu que fez? Tu já testou em um tecido mais baratinho, em um lençol que seja, tu já fez isso? De repente tu não testou, é a modelagem de alguém. Aconselho a testar. Se tu tem insegurança no corte, na modelagem que tu tá utilizando, seja tua ou seja de alguém, vai lá e testa com tecido baratinho. Se de repente tu não tem condições de comprar um tecido baratinho, pega um lençol antigo. Se não tem o lençol, de repente compra o TNT. Ah, não é o melhor material porque não tem o melhor caimento. Ok, mas ainda é melhor do que não testar. Então, tudo que tu for fazer que te cause insegurança, seja o corte, seja o desenho na hora da criação, seja a própria costura, te permite testar e errar. Como eu falei há pouco, não existe quem hoje esteja super bem, seja um sucesso na costura, na criação, na modelagem, e não tenha errado muitas vezes, não tenha se permitido cair, levantar e continuar. A essência está na persistência. E aí, se tu tá te perdendo nas dúvidas, é porque com certeza ali de repente tem um boicote. Tu sabe do teu potencial, mas tu fica meio que te perdendo ali. Ai, será isso, será aquilo? Mas em essência não é o medo. O medo tu sabe onde aperta, é como se fosse uma dorzinha no coração. Ai, eu tô com medo, eu nunca usei, sei lá, entretela, eu não sei fazer, não sei fechar uma peça, eu não sei costurar uma gola. Então vai lá e treina, te permite treinar, te permite errar. Não bota o compromisso de fazer já de primeira e acertar de primeira, porque vai ser muito difícil. E a chance de tu errar e te decepcionar e acreditar que não, realmente eu não sei fazer, isso é muito difícil, aumenta demais. E aí aquele monstrinho do medo vai tomando força. Então, reserva sempre um momento para tu te permitir testar, aprender, errar, que isso vai te dando a segurança que tu errou aqui uma coisa, no momento que tu fez de novo, tu já acertou aquela coisa, pode ter errado outra, mas acertou aquela. Seja em qual momento for na parte do desenvolvimento do produto, que vai da criação à peça pronta, tá certo? E aí, vou baixar aqui um pouquinho para ver em que ponto eu tô da nossa conversa.
E aí, no momento que tu entende que o teu medo, ele é um ponto específico que de repente vai crescendo e vai tomando conta, né, de toda a tua função, aqui a gente tá falando nesse momento mais da questão técnica, da costura, da criação, da modelagem, mas de repente tu já tá mais segura com relação às questões técnicas e a tua maior insegurança é realmente a parte do empreender. Será que se eu largar o meu trabalho, eu vou conseguir viver da costura? E será que eu sou profissional o suficiente para atender a minha cliente e ela ficar satisfeita e sair divulgando o meu trabalho, fazendo aquele boca a boca tão especial que eu espero e que eu sei que eu posso fazer, mas será que eu consigo? Eu não sei botar preço no meu produto. Ai, quanto é que eu gastei? Quanto tempo de horas, né? Quanto tempo em horas eu gastei? O material, o que eu usei de material? Será que eu vou estar saindo ganhando? Será que eu vou estar saindo perdendo? Então, tu tem que entender, principalmente nessa questão da costura, da criação da moda, que de repente pode sim ser o teu medo ser a questão técnica, como também pode ser a parte do empreender. Eu não consigo hoje sair do meu trabalho ou deixar de fazer o que eu estou fazendo e já ir de cabeça para a costura. Não consigo, tá difícil. Vai fazendo aos pouquinhos, vai divulgando o teu trabalho entre as amigas, entre as pessoas da família, seja, né, independente, de repente tu tá fazendo produtos para criança, de repente para homens, mas assim, começa a divulgar aos pouquinhos, com as pessoas que tu convive, de repente na escola do teu filho, da tua filha, e aí tu não precisa te atirar de cabeça, o se atirar de cabeça é uma coisa que causa muita insegurança, e se de repente o teu medo é pequeno, médio ali na hora de dar esse passo, no momento que tu te atira de cabeça, de repente tu entra em pânico. E em vez de caminhar em direção àquilo que tu sabe que é possível, que tu tá sonhando e que tu entende que tu vai fazer, tu só não sabe muito bem como chegar, quando tu começa a entender isso, com certeza fica mais fácil. Então, aonde está o teu ponto mais sensível? De repente é um pouquinho dos dois. E aonde é que eu tenho que trabalhar nesse sentido? Só que assim, ó, na questão do empreender, de repente hoje tu já começou, tu tá ali passando por alguma dificuldade, tá difícil, eu não tenho as clientes, né, que eu gostaria, elas são exigentes ou de repente elas dão calote, não me pagam, eu fico aqui no prejuízo, cheia de peças, né? Então, o que eu preciso resolver para ultrapassar esse medo e para resolver esse problema, para ir em direção, para evoluir? Isso é muito importante, tá certo? E no momento que a gente olha exatamente para onde está o nosso medo, é na questão técnica, é na costura, na modelagem, na criação, é no empreender, é largar tudo e querer viver da costura e como é que eu vou achar minha cliente e como é que eu faço o meu preço e como é que eu divulgo o meu trabalho, onde é que tá? Se a gente entende aonde tá ou se de repente tem mais de um medo que acaba nos prejudicando, né? Para a gente conseguir trabalhar, conseguir focar no nosso sonho de ter o nosso ateliê ou de manter e evoluir com o nosso ateliê, onde é que tá? O que eu preciso fazer? Isso é muito importante. E aí, no momento que a gente entende isso, cadê, né? Cadê aquele medo? E a gente olha de frente, encara esse medo, né? Com força, com fé, porque a gente sempre tem que ter fé. Existe alguém do nosso lado, a gente nunca tá sozinho. No momento que a gente entende e encara, a gente consegue mapear. E a gente conseguindo mapear, fica mais fácil de entrar e ter a força necessária para fazer acontecer e passar por cima desse medo ou desses medos e aí se sentir mais segura, se sentir orgulhosa. Olha, eu achei que eu não podia, eu achei que eu não era capaz e eu tô conseguindo. Olha que tipo de costura linda, olha esse acabamento, tu contigo mesmo. E aí no momento que tu for vender o teu produto, ou de repente o teu serviço, tu vai ter mais segurança, porque tu sabe que aquilo
Tu batalhou, tu ultrapassou e tu foi capaz, tu te dedicou, tu aprendeu, tu evoluiu. E aí no momento que tu for falar para tua cliente, para o teu cliente, toda essa segurança de ter, né, batalhado para conquistar, para passar por isso e para evoluir, tu vai passar na tua fala, na tua postura, no teu jeito de te expressar, nas palavras, no mostrar, se tu for mostrar o produto, né? Seja de repente para cliente final ou através de parcerias, que eu falo sempre pra gente não trabalhar sozinhas. Existe um mundo à nossa volta, a gente tem que fazer parcerias, seja com boutique, seja com amigas sacoleiras, seja com aquela amiga que de repente tem uma loja online, sabe trabalhar muito bem as redes. Façam parcerias, mas no momento que tu estiver segura, né, que tu batalhou para conquistar, para ultrapassar aquele medo e vai lá e te sente potente, te sente capaz, com certeza no momento que tu for vender o teu peixe, seja ele produto ou serviço, tu vai passar isso para a pessoa e a pessoa vai te ver como uma profissional da costura e da criação. Ela vai te valorizar assim como antes tu te valorizou. Por isso é tão importante, além de todo o trabalho que a gente faz de olhar para o medo, de encarar e de entender, exercitar e ver o que a gente precisa fazer para realmente não deixar se paralisar, tá certo? E depois que a gente descobre, esse monstro ele fica menor e cada vez menor. E viram outros, que é o que eu estava comentando há pouco. De repente o monstrinho que tu tem para, né, matar hoje, daqui a 1 ano, 2, ele vai ser completamente diferente. Mas tu já vai ter aquela segurança de ter conquistado o teu espaço, de ter ultrapassado aqueles medos. Então vai ser só mais um medo. E é assim que os empreendedores, seja as empreendedoras dentro do seu ateliê ou na sua pequena marca de moda, é assim que elas vão vencendo e ultrapassando os obstáculos. Porque aí, um monstrinho que para ti era desse tamanho, no momento que tu vai conseguindo ultrapassar, ele vai ficando menor e virão outros de repente maiores ainda, mas tu vai te sentindo tão grande e tão potente e tão capaz que não importa o tamanho do monstrinho do medo, tu vai lá e tu vai conseguir fazer, tu vai conseguir te movimentar, tu vai conseguir evoluir e fazer apesar do medo, apesar daquele obstáculo. Então, se tu não te mixa para um medinho inicial, quando tu chegar lá, ou quase chegar lá onde tu deseja, de repente ter a tua loja, ou de ter a tua marca vendendo em várias boutiques, ou de ter o ateliê moda festa, ou de ter, sei lá, o teu ateliê de roupa casual, independe. Tu vai estar pronta. É isso que faz a gente ficar pronta, é a gente conseguir ultrapassar esses medos que no começo parecem tão grandes, mas aos poucos a gente vai vendo que é capaz de fazer e de matar um a um, tá certo? Então, agora vamos aos passos para não me estender muito. O primeiro passo, né, para vencer esse medo de iniciar na costura, com certeza eu até comentei ali na caixinha, é ir atrás de conhecimento. Eu preciso de conhecimento técnico. Eu tô com dificuldade na costura, no acabamento, eu tô com dificuldade na modelagem, eu não sei, eu não entendo direito a modelagem, uma parte é assim, outra parte é assado, uma técnica é assim, outra técnica é diferente. Como é que eu me acho nisso? Ou não, eu tô com uma dificuldade enorme de realmente botar a modelagem ali, cortar e fazer acontecer o produto. Eu não sei desenhar, eu acho que eu não sou capaz de criar, como é que eu vou lançar mão, né, de uma forma de criar que eu não precise desenhar, mas que eu possa sim expor as minhas ideias, tirar as criações da minha cabeça, sem realmente precisar botar ela no papel. Como é que eu vou fazer isso? E assim, no momento que tu vai atrás desse conhecimento, seja através de livros, seja através de cursos, seja através de vídeos na internet, seja através de pessoas que tu conhece que podem te ajudar, não se acanhe em pedir ajuda. Vai atrás de conhecimento, porque esse conhecimento vai te dar a teoria. Tu vai observar e tu vai entender como as pessoas fazem,
como normalmente é feito, o que tu tá errando. E aí é importante que tu vá para o segundo passo. Depois que tu entendeu aquilo, que de repente, se for técnico, é uma coisa muito prática, tu vai para praticar. Não adianta ficar só na teoria, entender, pesquisar, estudar, conversar com costureiras mais experientes, com criadoras. É importante que tu pratique. Entendeu aquilo? Vai lá e pratica. Ah, eu não sei fazer a vista de uma camisa. Eu vou lá, né, vejo como faz através de um livro, de um vídeo, de uma amiga costureira, da onde eu consegui tirar essa informação que realmente eu preciso, eu vou lá, pego um pedacinho de tecido, pego uma entretela, faço as casinhas de botão, faço direitinho, coloco o pesponto. Como é que eu vou fazer esse treino? Eu preciso aprender e treinar. E aí, se não for técnico, né, de repente tu vai atrás de conhecimento realmente na área do empreendedorismo. Gente, o Sebrae, ele ajuda muito, principalmente para pessoas que recém estão começando, para MEI. Não deixa de te informar, se de repente não tem um espaço do Sebrae na tua cidade, com certeza tem na internet. Então, busca essa informação, ela é gratuita e ela pode te ajudar muito. E é uma fonte segura de conhecimento, não é conhecimento solto, né? De pessoas que de repente mais erram do que acertam e acabam dando pitaco no teu negócio. Vai lá e aprende com o Sebrae, que é uma força, que é uma informação confiável. Então, assim, primeiro passo para vencer esse medo e iniciar na costura, seja ele técnico, seja ele na questão do empreendedorismo, é buscar conhecimento, buscar informação. O segundo passo é praticar. Tu entendeu, tu olhou, tu viu como faz, vai lá e pratica. Seja no desenho, eu quero criar através do desenho, eu não sei como é que eu vou fazer para praticar. Eu vou olhar vídeos, eu vou comprar um livro, eu vou exercitar o que eu sei, vou evoluir dentro do que eu sei. O que eu vou fazer? É importantíssimo que a gente una a teoria com a prática. Isso vai gerar ação. Isso vai gerar realmente aquela força que vai fazer tu ultrapassar determinado medo, tá certo? E aí vem um outro passo que ele é meio intenso, mas ele é muito válido. No momento que tu entendeu, né, que tu foi em busca do conhecimento, que tu buscou aprender e que tu praticou, te compromete com alguém. Como te compromete com alguém? De repente, sei lá, tu tem dificuldade para fazer uma calça social. Eu tenho dificuldade, eu vou lá, eu vou aprender, vou ver como é que eu faço, né? Vou ver através de um livro, vou conversar com alguma amiga, aprendi a fazer, testei, pratiquei e testei. Agora, de repente, tu pode oferecer, né, essa calça social para uma amiga, né, que tu pode fazer uma sob medida para ela, para alguém da tua família, para tua mãe, ou se for masculino, para o teu pai, né, para o teu esposo, mas te compromete em fazer para alguém. No momento que tu te compromete, tu tem já aquela segurança, né, de ter feito, de ter praticado, e aí tu vai botar aquela prática no mundo. Porque uma coisa é tu aprender, estudar, aprender e praticar ali para ti. Outra coisa é tu te comprometer com alguém. E nesse primeiro momento eu não falo tu te comprometer com o cliente, porque com o cliente vai te dar aquele medo e talvez esse medo seja maior do que o medo do que tu não estava sabendo fazer. Então, te desafia, mas não gera um outro medo. Pega alguém da tua família, de repente negocia, me traz o tecido, né? Eu monto, a gente faz, eu vejo como é que fica. Vai ser bom para mim porque eu vou exercitar o que eu aprendi. Vai ser bom para ti porque tu vai sair com uma calça social, né? Feita com maior carinho, com maior capricho. E assim, tu te comprometendo, tu sai só da zona do estudo e do aprendizado e do praticar ali e vai colocar a criação no mundo. E aí, no momento que tu fizer para alguém, quando surgir a demanda, seja através de um cliente, de uma cliente, ou mesmo no momento que tu estiver criando a tua coleção,
não vou me prender em fazer a mais linda calça social, se isso fizer parte, né, do meu mix de produtos que eu quero oferecer dentro da minha coleção. Eu não vou deixar de botar ali uma peça que faz sentido porque eu tenho medo de fazer, porque eu não sei, eu testei, eu treinei, mas fazer mesmo para alguém eu nunca fiz. Não, eu vou ter aprendido, eu vou ter praticado para mim, né, como prática mesmo, e ainda vou ter feito para alguém, mesmo que seja da família, mesmo que tu não tenha ganho dinheiro com isso, com certeza ter feito para alguém, ter testado num corpo diferente, ter feito prova, ou, né, um corpo que de repente se assemelha ali às medidas com o teu tamanho, um dos tamanhos que tu trabalha na tua coleção, isso vai fazer total sentido, faz muita diferença. Então, primeiro passo, em busca de conhecimento para tu vencer, né, o medo de iniciar na costura, praticar, e o terceiro, e um dos mais intensos, é te comprometer com alguém, fazer para alguém. Aí, para tu vencer aquilo, é um pulo. E se a questão for de empreendedorismo, busca conhecimento, né, aconselhei a buscar através do Sebrae, pratica o que for pertinente ali, o que for importante. De repente, eu não sei de planilhas, é importante eu ter planilhas, tanto para formar o meu preço, quanto para entender os meus números. Quem é que pode me ajudar? Eu não vou fazer a planilha, mas de repente que alguém me dá uma planilha pronta, eu faço ali. Ou não, eu não sei mexer em planilha. Como é que eu faço o cálculo no meu caderninho? Entender esses números, se no caso forem números, estou só exemplificando na questão do empreendedorismo. E no momento que tu praticar, claro que tu não vai colocar essa situação do empreendedorismo para alguém, como na questão técnica, fazer uma peça para alguém. Mas tu vai botando essa melhoria, tu vai inserindo essa melhoria já no teu negócio, aos pouquinhos. E aí isso vai sim colocar esse medo para o mundo. Porque, eu não sei de números, mas eu já sei fazer aqui o cálculo básico. Então, toda vez que eu for fazer um produto, toda vez que eu for criar uma coleção, o básico eu sei, então eu não vou deixar de fazer. E assim tu vai evoluindo e ultrapassando esses medos, tá certo? E, de repente, né, quando eu falei ali, né, na caixinha, eu falei um pouco do meu medo. Quando eu comecei na costura, e eu quero contar agora um pedacinho como é que foi, eu me criei no ateliê do meu tio, e aí o meu primeiro emprego, eu cursava em um curso de profissionalizante. E aí o meu primeiro emprego foi como costureira, num ateliê de costura criativa. Só que ela me contratou sem eu saber costurar. E eu, mais louca ainda, fui lá, falei que não sabia, e aí ela me contratou dizendo, não, eu quero ensinar, não quero ninguém que tenha vícios, e eu quero te ensinar, porque é um tipo de produto, era patchwork, é um tipo de produto muito delicado e tal. E como tu tá cursando moda, coisas a respeito de moda, com certeza ainda vai ser mais fácil do que tu começar numa confecção, porque a roupa com certeza é mais difícil. Bom, as duas na sua loucura, né? Fomos lá e encaramos. Eu com força de vontade e ela com coragem de me contratar. Durante um mês eu passei 8 horas do dia costurando e desmanchando, costurando e desmanchando. Porque até então eu gostava de moda, eu desenhava, eu passei minha infância desenhando, planejando coleção, brincando, né, com peças sob medida, desenhava, né, para as amigas, para as minhas parentes, e assim foi. Mas costurar mesmo eu tinha tido pouco contato. E aí o contato real e primeiro que foi já dentro do ateliê, né, dessa minha ex-chefe. Só que assim, na primeira semana eu comecei a pensar, meu Deus, né? Faz uma semana que eu tô aqui o dia todo costurando e desmanchando, eu já não tenho mais cara para olhar, né? Para ela, era Sabrina o nome dela, me lembro até hoje, vai fazer 20 anos, 20 e poucos anos agora, para olhar para Sabrina e eu só desmanchando, né? E não trazendo resultado e mais atrapalhando do que ajudando. Só o que aconteceu? Nesses momentos eu respirava, eu pensava, bom,
eu vou exercitar. Dentro do meu curso, eu vou ver com quem é que eu posso contar, né, para me dar umas dicas ali, né, quais as professoras que podem realmente me ajudar, dar uma evoluída um pouco mais rápido e vou continuar praticando. Ela me deu um espaço incrível para poder já começar numa máquina industrial e com esse espaço de tempo de um mês praticamente. Então, assim, todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo. E todo mundo começa errando e começa com medo. Então, no momento que tu te sentir insegura e de repente, eu vou desapontar alguém, eu não vou acertar, eu sei que eu vou errar, respira fundo e vai. Ela teve paciência comigo, eu sou muito grata a ela e eu também tive paciência. Naquela época eu era novinha, eu poderia ter desistido no meio do caminho. Do tipo, não, faz 2 semanas, 3 semanas e eu não saio do lugar. Mas o que aconteceu? Eu que não tinha tido aquele contato tão grande com a costura, me apaixonei. Eu passei realmente a me dedicar cada vez mais. Eu comecei a costurar muito bem. E eu acho que eu trabalhei 1 ano, 2 anos ali. Eu era uma referência na costura dos produtos dela. Valeu a pena ter sofrido aquele 1 mês desmanchando e costurando, desmanchando e costurando. Só que aí o tempo passou e aí eu já queria mais, eu já estava me formando e eu queria agora trabalhar com roupa. Puxa, agradeci muito ela e tal e saí. Só que eu não tinha noção, eu conhecia o tecido, eu não tinha noção que a malha era muito diferente. E aí eu fui tentar fazer malha, gente do céu. Olha, para mim foi um horror. Mas o que aconteceu? Eu fiz uma entrevista e aí na entrevista a gente fazia um treino ali. O primeiro treino foi um horror, não me contrataram. Saí, né, com uma cola no meio das pernas e fui-me embora. Só que eu tive a oportunidade depois de trabalhar num lugar que tinha máquina de costura e eles trabalhavam com tecido e com malha. E aos poucos eu fui pegando o jeitinho. Não vou dizer que hoje eu sou a profissional super experiente na malha, mas com certeza saí do lugar e evoluí. Então, não te acanha, vai lá e faz acontecer. Não deixa, de repente, esse medo e essa insegurança acabarem com os teus sonhos. E foi a partir desses primeiros, desde a criação até a peça pronta. E aí isso fez eu me encontrar, tá certo? Me estendi um pouco na história, mas é que eu volto lá atrás e acabo me emocionando assim com a situação, o quão difícil foi. Mas então por hoje seria isso, eu não quero me estender muito. O que a gente viu? 3 maneiras de vencer o medo de iniciar na costura. O primeiro deles é buscar conhecimento, aonde for, mas buscar o conhecimento entendendo qual é o medo que tu tem, seja técnico, seja na questão do empreendedorismo. O segundo é praticar, principalmente na questão técnica, vai lá e pratica, faz. Não desiste, é difícil para todo mundo. Eu que sei, fiquei 1 mês ali costurando e desmanchando. Eu conhecia mais a forma de desfazer do que a forma de fazer, de tanto que eu desmanchei. E aí o terceiro é te comprometer. Na questão técnica, te compromete com alguém. Vai lá e faz para alguém, mas faz não para uma cliente ou para um cliente, faz para alguém próximo a ti, que isso vai fazer tu exercitar e tu botar para o mundo. E se for na questão do empreendedorismo, procura um lugar seguro como o Sebrae e vai tendo o acompanhamento que tu precisa, de repente pela internet, de repente se tiver espaço aí na tua cidade do Sebrae, vai lá e conversa com eles. Eu já fiz isso, eles são muito solícitos, vale muito a pena, tá certo? Por hoje é só, um grande beijo e até a próxima!